Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultado do segundo trimestre de 2023 da Enalta. Eu sou Alessandra Gadelha, da equipe de Relações com Investidores, e serei a moderadora desse evento. Antes de darmos início à apresentação, eu gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento está sendo transmitido ao vivo com tradução simultânea para o inglês. A apresentação está disponível no site de RI da Enalta e aqui na plataforma dessa videoconferência. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Caso queira realizar perguntas, utilize o campo de Q&A da plataforma localizado na parte inferior da tela. Se desejar fazer pergunta por escrito, por favor, escreva o seu nome, a sua empresa e a sua pergunta no campo de Q&A. Se preferir fazer a pergunta por áudio, escreva apenas o seu nome e a sua empresa no campo de Q&A. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições. Estão aqui conosco hoje o nosso CEO, Décio Oddone, o nosso diretor de operações, Carlos Mastrangelo, e nosso diretor financeiro de relações com investidores, Pedro Medeiros. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Medeiros, que iniciará a apresentação. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e o interesse na discussão dos nossos resultados do segundo trimestre e na agenda futura da Enalta. A gente tem uma breve apresentação sobre os destaques desse trimestre, tentando transcorrer um pouco mais sobre a agenda futura e de desenvolvimento dos nossos projetos e, em seguida, vamos abrir para perguntas e respostas. Então, começando pelo slide 3 da apresentação, apresentando os destaques desse trimestre, nós tivemos vários marcos importantes no desenvolvimento dos nossos projetos, dentre eles o teste de uma nova acumulação no campo de Atlanta, denominada de Atlanta Nordeste, onde a companhia foi capaz de confirmar que as expectativas originais eram possivelmente conservadoras e uma nova acumulação que tem como potencial recursos em place excedendo o valor de 230 milhões de barris, o que pode denotar, após uma confirmação via estudos técnicos e econômicos, uma adição importante nas reservas e no desenvolvimento do campo de Atlanta ao longo da sua vida. Segundo, um marco muito importante de redução de riscos e marcação de entrega de um dos principais componentes no desenvolvimento das fases do campo de Atlanta, onde o nosso contrato de EPCista, com a empresa Inson, a companhia exerceu uma opção de adquirir o FPSO e dar início ao nosso contrato de afretamento por 15 anos, com opção de estendê-los por mais 5. Foi um marco muito importante que denota a proximidade de conclusão da entrega desse equipamento e dentro do prazo e dentro do orçamento. Número 3, tivemos marcos societários e administrativos importantes neste trimestre. Então, com a entrada de 2 novos fundos institucionais, com participações importantes, dentre eles a Jive Investments e a 20 Partners, e mudanças na administração, onde a companhia, através de uma nova assembleia, elegeu 5 membros independentes, de um total de 7 membros, com a presença de novos talentos e ferramentas que visam ajudar a companhia numa trajetória de expansão e de melhor alocação do seu capital. Por fim, passando rapidamente pelos destaques do segundo trimestre, esse trimestre foi marcado
por tópicos importantes associados à produção e preço de petróleo, onde a companhia antecipou uma parada programada para o mês de agosto, para o transcorrer do segundo trimestre, em função de diversos motivos. Tivemos uma receita de R$ 420 milhões, com o EBITDAX alçando 319 milhões de reais, e um destaque para uma margem EBITDAX relativamente elevada, de 75,9%. Mantivemos um efetivo de liquidez suficiente para alcançar os investimentos e os compromissos no desenvolvimento do Campo de Atlanta, mantendo um passo adequado e conforme originalmente previsto no desenvolvimento desse campo, com um investimento total acumulado no trimestre de 144 milhões de dólares, um projeto progredindo muito bem com relação ao cronograma originalmente previsto. Passado isso, eu vou passar a palavra para o Mastrangelo, a gente segue na apresentação, peço por favor para passar para o próximo slide. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Eu vou fazer um panorama geral da situação da operação, maior destaque, logicamente, para o campo de Atlanta. Nós estamos com um projeto em desenvolvimento. Pode parecer monótono, desde o início que eu comecei esse projeto, nós estabelecemos o prazo do primeiro óleo e nós não mudamos um único dia. À medida que o tempo vai passando, agora já estamos aí há um ano do primeiro óleo, que foi programado. Temos falado aí em termos de meados de 24, mas a data original que a gente estabeleceu era agosto de 24. E estamos mantendo nessa data desde o início. Vou fazer só minha situação atual, tá? Só para vocês terem uma ideia. É lógico que quando eu coloco um prazo de agosto, de um determinado prazo do primeiro óleo, e um orçamento para o primeiro óleo, o meu objetivo é, no máximo, entrar em produção naquela data. No máximo. Eu tenho que trabalhar de forma tal que jamais ultrapasse aquela data. Então, dali para trás, o primeiro óleo. E, da mesma forma, o nosso orçamento é dali para menos. Então, nós já passamos por momentos, vários momentos sensíveis que costumam causar distúrbio nas obras no mundo. Vocês devem ter visto aí vários outros projetos com overrun de custos, de prazo. Nosso projeto está indo com muita consistência, desde o início. Não estamos prevendo nenhuma alteração de curso até o primeiro óleo, em que nós estamos com talvez para quem está de fora do projeto, um marco representativo foi esse da aquisição da unidade pela Inson. O Pedro falou sobre redução de riscos. A gente não quer falar que não está dizendo que está transferindo risco. Isso aí não existe em projeto. Achar que você transferiu um risco para uma outra entidade dentro do projeto, o risco deixou de existir. Não é isso. O que aconteceu foi retornar para a concepção original de uma unidade afetada, e a redução de risco é o seguinte: nós estamos alinhando os interesses, que na concepção de um afetamento puro, o interesse da empresa, que é a parceira nossa contratada, que é a Inson, é de entregar e performar. Tá? Então é só ali que ela consegue obter. Então tem um interesse alinhado com o nosso. Evita esse desalinhamento. Essa é uma redução significativa. E mais ainda, sendo a empresa responsável que está fazendo toda a obra de conversão e sabendo que o objetivo dela é entregar no prazo, dentro do custo, e performando para poder recuperar o investimento, e ela toma uma iniciativa unilateral de exercer esse direito, é um retrato claro de que as coisas estão andando dentro da previsão original. Tá? Então, agora, falar alguns eventos que levaram
que estão encaminhando. O Poço 5 já entrou em um dos poços que vão ser transferidos para o sistema que vai entrar de Atlanta, já entrou em operação. Os outros 2 poços nós estamos terminando agora em setembro. Até setembro a gente termina os outros 2 poços. Com isso, todos os poços vão estar prontos para serem transferidos para o sistema de Atlanta. Uma outra atividade que nós estamos fazendo antecipadamente, que é a instalação do sistema de ancoragem. Todo o material já foi comprado. A fase de entrega dos pacotes, dos equipamentos, está se encerrando para entrar na última fase. Estaremos recebendo lá no Porto do Açu, na Domo, os equipamentos para preparar para ir para o mar. Em setembro já estamos iniciando, já estamos com barcos contratados para levar, para fazer a pré-instalação do sistema de ancoragem. Por quê? Quando a unidade chegar no futuro, ano que vem, já vai estar pronto para ser interligada no FPSO e fazer todo o início da conexão dos poços com risers, com os equipamentos. Então, essa é a situação atual do sistema de desenvolvimento de Atlanta. Um dos equipamentos críticos que nós temos é a bomba, que eu vou falar mais um pouquinho lá para frente, que vai ser entregue, está dentro do prazo para ser entregue no final do primeiro trimestre e ser instalado no segundo trimestre para entrar em produção logo em seguida. Essa é a panorama. Se puder passar para outro slide, por favor. Essas aí são algumas fotos de alguns equipamentos. Tem aí a linha de produção que está sendo produzida, já deve estar vindo para o Brasil lá para o próximo final do ano. Do lado direito temos aí um dos equipamentos que ficam no fundo do mar, na cabeça do poço, a árvore de Natal. Nós já recebemos todas as árvores de Natal que foram fabricadas no Brasil, em Taubaté, já estão instaladas no fundo do mar. E assim estamos indo com as entregas dos equipamentos. Se puder passar mais um slide, por favor. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho do sistema antecipado, né? Que é um sistema provisório, né, que foi colocado entrando em produção em 2018. Já falei isso algumas vezes. O objetivo era conhecer o reservatório. Era um contrato para ficar no campo por 3 anos. Esse objetivo foi plenamente atingido. Fizemos o trabalho era tirar o risco de reservatório, conhecer bem o reservatório, trouxe informações muito boas, a colaboração do aquífero, que a gente não precisa de injeção de água, a qualidade do óleo, em que ele flui sem problema de escoamento, que não tem deposição de sólidos na linha, não tem enxofre. O fato de não injetar água evita que tenha problemas de sulfato no futuro. Então, tudo isso aí já foi mapeado. E a partir dali dos 3 anos que ficou em operação, nós entramos numa fase que era tentar aproveitar para ter o máximo possível, melhorar o cash flow da companhia até entrar o sistema de Atlanta, que teve postergações no passado, talvez o Décio queira entrar nesse, que só foi feito o projeto, começar a fazer o projeto em 2021. Que a partir dali tudo tem evoluído conforme o programado. E como era um sistema antecipado, foi colocado um sistema provisório. O sistema de bombeio era um sistema que tinha uma vida útil entre manutenções em torno de 2 anos. E o que foi identificado é que esse sistema não era o mais adequado, tanto que a gente está colocando para o sistema definitivo um sistema que é feito especificamente para a produção do óleo de Atlanta. Ele é multifásico, ele trabalha com vários tipos de fluidos, não é monofásico. E nós começamos a conviver com problemas acentuados no sistema elétrico, dos componentes elétricos desse sistema, que é difícil, ele não pode ser testado
na superfície, então só vai saber se está tudo operando lá no fundo do mar. Ele já estava com prazo de reparos muito curto. Foi a empresa responsável por esse sistema optou por colocar um novo tipo de conector elétrico que se mostrou pior ainda. Estamos retornando para o anterior, que deve entrar nas próximas semanas em operação, mas o sistema antecipado é aquele sistema temporário, provisório, que é para conseguir levar esperamos agora que a gente consiga ter uma estabilidade. Essa é a performance, né, que nós temos observado. Fizemos uma manutenção geral, fizemos essa parada, antecipamos a parada do FPSO Petrojarl, que também é um FPSO que já está na locação há mais tempo do que foi originalmente previsto, e aguardando a chegada do definitivo no ano que vem. O sistema novo que vai entrar é outro patamar de tipo de bombeiro. Ele é multifásico, ele opera com vários tipos de fluidos. Ele tem um período entre intervenções de mais de 10, 11 anos. Tem várias instaladas no mundo inteiro. Então é outro tipo de sistema que não há comparação com o sistema anterior. Se puder passar mais um slide, por favor. Bom, eu falei no início mais um pouco, né, sobre a aquisição, né, do FPSO Atlanta, que era o modelo anterior, inicial, de afretamento, e a Inson, com a confiança que tem na qualidade e na performance, optou por voltar, né, nessa, que era uma opção que nós demos a eles, que realmente traz um valor para o projeto muito grande. O valor do contrato dos 20 anos é de 2 bilhões de dólares, mas firme nós temos 15 anos, com opção de mais 5, tá? Isso aí traz esse valor E em paralelo, que não é conectado no CAPEX, né, é um financiamento que trabalha independente do contrato de afretamento que nós temos. Mais um slide, por favor. Bom, esse aí é o orçamento aprovado inicialmente, tirando aí a parte diferida para depois da operação, mas foi sem mudança nenhuma. Nós estamos nesse orçamento, dentro do orçamento, faltando a realizar esses outros 500, que já inclui também a parte do financiamento, né? Então, de CAPEX mesmo, é 620 milhões, que é o nosso teto. Então, vai ser dali para baixo. Então, por isso que me dá confiança de dizer que, no máximo, a entrada de produção é até agosto, e no máximo, o nosso CAPEX é esse, é dali para baixo. Tá ok? Mais algum? Próximo slide, por favor. Aí, só para dar um panorama assim, do cluster Atlanta, o que temos em volta. O sistema, aí piloto, mas é o nosso sistema antecipado, né, que tem lá o nosso volume de óleo recuperável, certificado. Essa daí é o valor da certificação de dezembro de 22. O que temos ao redor que estamos analisando com mais detalhes? O campo de oliva fica em torno de 22 quilômetros de Atlanta. Ele tem oil in place, quase 350. Nós já estamos há um ano fazendo avaliação tecnológica para desenvolver oliva. Adquirimos novos dados sísmicos, estamos terminando a parte de avaliação da área de exploração, fechando o reservatório, e eu posso dizer que a partir da segunda-feira nós já estamos designando um gerente para oliva, tendo no nosso organograma um gerente responsável por oliva, para seguir em frente com os estudos para o desenvolvimento de oliva. O Atlântico, acho que o Pedro até adiantou, nós fizemos um poço piloto, né, no Atlanta Nordeste, e confirmamos aí esse recurso de óleo in place de 230 milhões, e a grande
vantagem é a seguinte, a conexão com o principal, que dá flexibilidade de você usar o próprio sistema com mínimo investimento para desenvolvimento desse recurso adicional que foi confirmado com esse poço piloto. E fora isso, nós temos esse Atlanta W, que seria, alguns chamam de Atlanta, que fica logo abaixo. Nós temos esse recurso adicional de 190 milhões, que estamos ainda em avaliação para as próximas etapas. Esse é o panorama do cluster de Atlanta. Agora eu gostaria de passar a palavra de volta ao Pedro, tá, ok? Obrigado. Obrigado, Mastrangelo. Então, voltando aos destaques aqui do trimestre, tá? Eu acho que esse trimestre ele foi marcado por vários eventos importantes. Eu vou tentar destrinchar eles para denotar um pouco mais da confiança e da convicção na robustez econômica da companhia e na trajetória de entrega do projeto de Atlanta nesse momento. Tá? Então, primeiro, do lado esquerdo, a gente colocou um gráfico aqui demonstrando a evolução da produção da companhia entre os campos de Atlanta e de Manati desde o início do ano passado. Vocês podem observar que esse trimestre ele foi impactado em termos de receita por uma redução na nossa produção em função de uma decisão gerencial de antecipar uma parada programada do campo de Atlanta de agosto para o mês de maio. Essa foi uma parada bem sucedida e a decisão gerencial foi embasada na busca de evitar um impacto econômico associado à criação do imposto de exportação temporário na indústria de petróleo. Impacto esse que na companhia cercou algo próximo de 3 milhões de dólares. Então, ela teve um resultado efetivo, dado que nós tínhamos todos os itens já prontos para essa parada e ela ocorreria dentro do planejamento original, logo após o prazo, e o período de encerramento previsto desse imposto de exportação. Número 2, a produção também foi impactada por uma interrupção temporária do sistema de bombeio, como o Mastrangelo acabou de ilustrar, e a gente está em etapa final de recuperar e voltar a essa produção. E a receita foi, ao mesmo tempo, impactada numa comparação ano após ano por um preço de petróleo bem menor. Sazonalmente, a gente teve um impacto ao longo do segundo trimestre de preços de petróleo, em comparação ao ano passado e ao primeiro trimestre, que foi parcialmente compensado. Isso acaba que não está tão visível, mas por um resultado positivo associado a uma renovação do nosso contrato de off-taker de óleo, onde o petróleo de Atlanta ele tem adquirido um prêmio em relação ao Brent na sua colocação no mercado internacional. No gráfico da direita, vale ilustrar que, apesar das questões associadas à produção no trimestre, que eu acabei de explicar, o que tange o reservatório, a gente está vendo evolução muito positiva, o que denota um fator muito importante para o investimento do sistema definitivo de Atlanta previsto para o meio do ano que vem. Então, nesse trimestre, a gente teve o ingresso do Poço 5, um poço que a gente buscava testar e ratificar uma produtividade potencial. Ela foi ilustrada no potencial superior em produtividade inicial a 15 mil barris dia, um patamar que, para efeitos econômicos, ele é muito importante, demonstra a robustez e a solidez do campo de Atlanta. E isso acabou que, por denotar uma produtividade média, enquanto os nossos equipamentos estavam em produção e funcionamento, extremamente positiva, e acho que é uma boa visão do que a gente espera entregar a partir da chegada do FPSO Atlanta e da instalação dos equipamentos de caráter permanente por 15, 20 anos, conforme o desenvolvimento do campo. Passando de slide, por favor. O segundo item que vale reforçar nesse trimestre é a ideia da potencial alavancagem operacional que essa empresa apresenta, não só com a recuperação da produção, como com a entrega do FPSO Atlanta. Então, no gráfico da direita fica visível que esse trimestre, apesar das paradas programadas, a gente manteve uma disciplina muito eficaz no que tange a gestão de custos operacionais gerenciáveis da companhia. Então, você tem uma fotografia da evolução do nosso OPEX caixa, incluindo afetamento, em dólares,
e pode-se observar que houve uma evolução muito importante associada ao nosso contrato de afretamento, principalmente, e todo o aparato de logística que a companhia contratou e atende o Campo de Atlanta, onde o patamar de custo se mantém extremamente estável ao longo dos últimos trimestres, em patamares bem menores do que o ano passado. E número 2, a gente está ilustrando aqui como a receita líquida de Atlanta foi o principal direcionador da redução de receita apresentada no patamar ano contra ano, em parte ou em grande parte impactada pela queda do preço do petróleo, que nos próximos trimestres tem apresentado recuperação. Passando de slide, por favor. Com isso, levando à conclusão rápida de o quão interessante é o projeto de Atlanta. Se você notar, apesar de um trimestre impactado por paradas de produção e redução de produção, como eu afirmei anteriormente, a gente apresentou uma margem EBITDA de cerca de 76%, uma margem bastante positiva, que se combinada com a mensagem de alavancagem operacional apresentada no slide anterior, a gente espera ver margens bem sólidas no decorrer do retorno de produção e da entrega da FPSO Atlanta. Passando de slide, por favor. Por último, uma nota sobre a rigidez financeira e a liquidez da companhia, conforme a gente navega a entrega do projeto de Atlanta. A companhia, no final do ano passado, realizou a emissão de 2 séries de debêntures locais, uma série institucional e uma série incentivada. As operações foram muito bem sucedidas. O custo associado a essas emissões hoje ele transita na ordem de dólar mais 8,8%, então é um custo bastante competitivo. A companhia apresenta ainda um balanço muito sólido, com um caixa líquido, né, na sua essência. E a gente está ilustrando aqui um pouco do que é a trajetória de alocação de capital mais eficiente e a ser esperada ao longo dos próximos 12 a 24 meses. Então, a partir do próximo trimestre, a gente vai começar a reportar uma mudança em função do exercício de opção da Insul na compra do FPSO Atlanta, onde parte da engenharia financeira envolve a companhia conceder um financiamento à Insul da ordem de 379 milhões de dólares. Esse é um ativo que, ao longo do tempo, a gente espera encontrar uma alocação de capital mais eficiente para ele, conforme as fases e etapas de risco do projeto são cumpridas. A gente tem compromissos financeiros que são de longo prazo e que vão muito além do início de produção previsto do Atlanta para meados de 2024. E a companhia mantém uma política de proteção a riscos de preço e riscos cambiais bastante ativa, especialmente no que tange a navegação em curso de entrega do nosso principal projeto. Hoje, vale ressaltar, a gente tem mais de 1,3 milhões de barris redeados para o próximo semestre, já para o início de 2024, um floor de preço de $65 o barril, o que denota uma política de segurança importante à nossa liquidez e à nossa robustez financeira na execução desse projeto, e uma exposição cambial extremamente dolarizada em função da natureza da companhia, da atividade do nosso investimento e da atividade do nosso resultado. Pode passar o slide, por favor. Bom, dito isso, a gente vai abrir, eu passo a palavra para o Décio Oddone, nosso presidente, para fazer uma consideração final antes da gente abrir para perguntas e respostas. Tá no mudo, Décio. Décio, tá mutado. Perdão, pessoal, eu estava no silencioso aqui, porque o nosso escritório aqui no Rio de Janeiro fica na Cinelândia, e desde ontem tem um pessoal aqui celebrando, eu não sei o que, cantando parabéns para você o tempo todo aqui do lado, e fica esse ruído de fundo. Então, se vocês estão ouvindo aí o barulho, não é nenhuma celebração na Enalta, o aniversário da Enalta foi em junho, então esse barulho todo aqui é um barulho de fundo de manifestação aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro, onde está a Câmara Legislativa da cidade. Obrigado aí para quem está nos acompanhando nesse call.
Só resumindo o que já foi dito, né, o que eu vou dizer aqui não tem nenhuma novidade, mas foi um trimestre marcado por transformações estruturais na companhia, né? Primeiro, a chegada do nosso novo CFO, aí, o Pedro Medeiros, que já vocês tiveram a oportunidade de acompanhar agora há pouco. Depois, uma nova composição acionária da companhia, né, que se refletiu no aumento do free float também. Novos conselheiros, né, o Pedro mencionou, são 5 conselheiros independentes que a gente tem agora, um total de 7. E isso tudo vai se refletir, já está se refletindo na nossa melhoria na nossa capacitação para alocar melhor capital e executar transações de M&A. Foi um trimestre também, como já foi comentado, em que a gente enfrentou problemas operacionais do sistema de bombeio de Atlanta, né, sistema provisório que a gente tem lá. Como o Mastranjo lembrou, nós já identificamos os problemas, né, foram componentes elétricos que foram substituídos. Então, a produção está a ponto de voltar nas próximas semanas, aí, possivelmente antes do que a gente tinha programado. Também muito importante, né, já foi relatado também, são esses avanços no projeto de Atlanta. A gente passou por etapas importantes, continuamos reduzindo o risco do projeto. A gente já passou pela etapa de engenharia, que é onde você tem grandes chances de impacto, tanto em orçamento quanto em prazo. A gente já voltou à concepção original, o Mastranjo bem detalhou, de afretamento, né? A Inson, ao adquirir o FPSO, né, deu uma demonstração de confiança no projeto e é parceira nossa, né, no interesse de fazer que as coisas ocorram como programado. E a gente está a ponto de terminar uma terceira etapa importante, que é a perfuração e completação dos novos poços que vão compor o sistema definitivo de Atlanta. Lembrando que 3 poços já faziam parte do sistema antecipado. Nós estamos perfurando 3 poços para o sistema definitivo, que vai contar com 6 inicialmente. Um deles já entrou em produção. Os outros 2 estão a ponto de serem concluídos. As árvores de Natal molhadas já foram instaladas, como o Mastranjo comentou. Então, a gente está a ponto de também terminar a parte de perfuração e completação dos poços. E com isso, a gente vai vencendo as etapas de maior risco do processo, né? Fica faltando lá para 2024 a etapa de instalação dos equipamentos, né, e início da produção. Então, a proximidade do primeiro óleo de Atlanta, ela permite que a Enalta avalie novos passos para o crescimento. A gente é a única independente no nosso mercado com um projeto Greenfield de crescimento, né, com perspectiva de aumento significativo, forte da produção e da geração de caixa no curto prazo. Isso nos permite pensar em como desenvolver outras coisas, né? E a gente vem aí, já foi relatado também, trabalhando para agregar valor em projetos que estão dentro do Ring Fence de Atlanta, em torno do Ring Fence de Atlanta, como o Campo de Oliva, que o Mastranjo ressaltou, e a gente está acelerando os trabalhos para avaliar a viabilidade de colocar em produção oliva. A gente espera esses trabalhos aí concluídos no ano que vem. E também M&As. O portfólio da Enalta é complementar ao portfólio de outras empresas do setor no Brasil e no exterior. O fato da gente ter esse aumento de produção vindo no curto prazo nos favorece. E com isso a gente está focado em oportunidades de analisar negócios no futuro. E esperamos que sejamos bem-sucedidos com essas iniciativas. Era isso que eu queria colocar para completar aí a nossa apresentação de resultado. E agora, né, ficamos à disposição de vocês para responder as perguntas que possam surgir. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta por voz, por favor, digite o seu nome e a sua companhia no campo de Q&A. Caso queira que sua pergunta seja lida, por favor, escreva o seu nome, a sua companhia e a pergunta no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Senhor Gabriel, o seu microfone já pode ser ativado. Décio, Pedro, Mastranjo, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Mas tem 2 pontos aqui, até para não me alongar muito, mas eu queria primeiro
vocês explicaram muito bem toda a parte do sistema definitivo de Atlanta. Acho que essa discussão já vem vindo há muito tempo e parece ser bem endereçada. O ponto que eu queria pegar aqui é talvez a parte mais financeira. A gente tem, talvez olhando o que tem de desembolso de caixa nesse próximo ano, até a entrada do primeiro óleo, parece que tem um pequeno descasamento ali de caixa, talvez uma necessidade de algum caixa extra via dívida, via alguma estratégia diferente aqui. Se puder falar um pouquinho sobre como que vocês estão olhando esse ponto especificamente, qual que seria a solução mais óbvia para vocês, acho que é um ponto interessante para ser discutido. Segundo ponto, acho que até com a entrada do Pedro, né, e com a mudança do board, uma coisa que eu queria ouvir de vocês é em relação à estratégia da companhia, né, o que muda isso no dia a dia da empresa e na prática em relação à estratégia, né? Teve uma mudança relevante atualmente no board, a entrada do Pedro agora como CFO. Então, na prática aqui, o que muda no dia a dia da empresa e na estratégia de médio e longo prazo também da Enalta, acho que seria um ponto interessante de ouvir de vocês. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Obrigado aí, Gabriel. Eu vou começar pela segunda e depois eu passo a primeira para o Pedro. A estratégia nossa, ela tá colocada há um certo tempo. O que a gente não teve foi sucesso em executar na questão de diversificação de portfólio e realização de M&As. Então, acho que é claro que a vinda do Pedro e essa nova composição acionária, como eu comentei anteriormente, né, esses novos conselheiros, vários deles com expertise nesse tipo de situação, vão fortalecer a nossa capacidade de execução da estratégia. Acho que essa é a grande novidade, né? E a gente vai ter menos amarras para poder executar essa estratégia. Então, acho que a Enalta agora, nessa nova etapa, está mais próximo de concretizar a estratégia de diversificação que a gente vem buscando aí há um certo tempo. E com isso eu passo para o Pedro comentar aí a questão da parte financeira aí da companhia e da conclusão do projeto de Atlanta. Maravilha. Bom, Barra, obrigado aí pela sua pergunta. Vou tentar endereçar ela da melhor forma. Se olhar o último slide da nossa apresentação, você vai ver que a gente tem disponibilidade da ordem de 350 milhões de dólares, somadas aí a um caixa restrito de cerca de 65 milhões de dólares para atender um fundo de abandono do Campo de Manati, que tem previsão de desembolso vários anos à frente, né, mas faz parte de uma composição e um acordo com a Petrobras. Como o Mastrangelo mencionou, a gente tem até 500 milhões de dólares de previsão orçamentária para investimentos no desenvolvimento do Campo de Atlanta até o seu primeiro óleo. Se você olhar hoje o sistema piloto de produção, do qual a gente espera retornar à produção ao longo das próximas semanas, as previsões de geração de caixa oriundas desse sistema, a preços aí de tela no Brent, hoje elas transitam em torno de 10 a 30 milhões de dólares ao mês, tá, de geração de EBITDA incremental vindo do sistema piloto. Então, esse descasamento ele é integralmente atendido pela geração de caixa do sistema piloto ao longo da trajetória de 12 meses. Dito isso, faz parte dos planos da companhia ter um reforço incremental de liquidez através de instrumentos de renda fixa, né? E a gente está numa fase de negociação em curso desses instrumentos que vão compor um fundo incremental de liquidez para atravessar o período e, enfim, basicamente proteger a companhia de qualquer evento de risco de cauda associado à performance do sistema de piloto no transcorrer desses 12 meses. A gente está bastante confortável com o orçamento e o guidance orçamentário, da mesma forma com os prazos de entrega do FPSO Atlanta. Então, esses são prazos que né, apresentados, eles se apresentam como valores e prazos máximos de entrega. Então, a gente enxerga a companhia muito bem preparada e qualquer descasamento, ele eventualmente seria atendido por um reforço incremental no que tange instrumentos de renda fixa. Da mesma forma, a gente está trabalhando para ter uma alocação de capital mais eficiente dentro do nosso balanço. Então,
parte desse caixa restrito está em fase de negociação de uma substituição por uma garantia financeira, que vai prover liquidez incremental, não só para o Atlanta, mas para atender parte dos objetivos de crescimento e investimento da empresa, dentre outros instrumentos aqui possíveis de serem acessados. Tá? Espero que eu tenha atendido aí a sua pergunta. Se quiser algum follow-up. Não, ficou super claro. Só talvez um ponto aqui em relação à dívida da Inson, seria possível monetizar essa dívida antecipadamente, de alguma forma usar isso como caixa de alguma forma, ou isso está linkado estritamente com o FPSO e o contrato que vocês têm com eles de 20 anos? Tá, ótima pergunta. A forma como esse processo foi desenhado na sua origem envolvia a companhia já ter esse financiamento concedido de uma forma jurídica que permitisse a companhia refinanciar este ativo ou mesmo vendê-lo, securitizado dentro do mercado. Ele é um financiamento de 15 anos, então ele tem um prazo relativamente longo. Naturalmente, a expectativa da companhia é de que a gente busque uma utilização e um emprego melhor desse capital ao longo do tempo. A gente poderia fazer isso sim, no decorrer desse processo. Não é, no entanto, expectativa nossa de acessar esse tipo de estruturação até que o FPSO Atlanta esteja, enfim, em patamar final de entrega ou mesmo de início de produção, dado que a natureza desse ativo, por ser um ativo de longo prazo e a companhia ainda está numa fase de implementação, a gente não entende que uma negociação envolvendo esse ativo ela traria os melhores resultados dentro dos instrumentos que a gente tem disponíveis dentro da companhia. Tá? Mas, então a resposta é sim, em algum segundo momento do tempo. Ótimo, super claro. Obrigado, Décio, obrigado, Pedro, e sucesso nessa nova etapa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do PS. Senhor Luiz, o seu microfone já pode ser ativado. Olá, Décio. Bom dia, Pedro. Parabéns aí pela nova etapa e boa sorte, Mastrangelo. Bom te ver aí também. Se eu puder fazer duas perguntas, e aí, Décio, talvez voltar na pergunta do Barra anteriormente, né? A Jive e a 20 entrando no conselho, obviamente a Queiroz Galvão perdendo relevância do ponto de vista acionário, e aí você menciona, a gente já teve algumas conversas sobre isso, do ponto de vista de diversificação do portfólio, que é um foco da Enalta, sendo que, pelo menos nos próximos 12 meses, né, entendo que vai ter um foco muito grande no desenvolvimento de Atlanta, né? Então, a pergunta é, como é que você vê, vamos dizer assim, esse compromisso de caixa que o Pedro mencionou nessa última pergunta, alinhado, vamos dizer assim, uma disponibilidade de talvez ser mais agressivo em algumas oportunidades de M&A, e qual seria o horizonte de tempo que você espera, vamos dizer assim, para a execução dessa estratégia. A segunda pergunta, e aí eu não sei se vai para o Mastrangelo, talvez, ficou bem interessante um slide que vocês colocaram na apresentação, que vocês mostram a diferença ali dos equipamentos subsea, do sistema de produção antecipada para o sistema definitivo, né? Mas, Mastrangelo, se você puder detalhar um pouco mais assim, o que mudou nos últimos anos para ter aumentado, vamos dizer assim, a confiabilidade do sistema como um todo, e se tem algum update do ponto de vista, aí mais do ponto de vista de reservatório do campo. Vocês começaram a falar em Oliva, que era vamos dizer, uma acumulação que estava em segundo plano. Então, se você puder dar um pouco do update do incremento de confiança que vocês têm aí em relação ao desenvolvimento de Atlanta, acho que é muito útil para a gente. Obrigado. Obrigado, Luiz, aí. Obrigado por estar participando, obrigado pelas perguntas. Eu já comentei que essa nova fase da Enalta tira, né, algumas restrições que a gente tinha para acesso de capital e traz para o conjunto de acionistas e para o conselho, né, um grupo de pessoas com
experiência na alocação de capital e com intenção de apoiar a administração em busca de oportunidade de crescimento. Se você somar isso à proximidade do início da produção do sistema definitivo de Atlanta, né, que vai aumentar bastante a nossa produção e a nossa geração de caixa, imaginando que qualquer operação de M&A precisa passar por ritos de aprovação, de maneira que qualquer coisa que se faça, né, o close de uma transação dificilmente ocorre em um período menor que 9, 12 meses de um período de exclusividade para negociação ou de um signing de uma transação. A gente está chegando num período bom para fazer uma transação, porque a gente já começa a poder contar com a geração de caixa que a gente vai ter, né, a partir da entrada do sistema definitivo, e que fortalece a capacidade da companhia de buscar oportunidades. A gente continua fazendo isso, a gente está olhando, né, no Brasil e em algumas regiões fora do Brasil em particular, e acredito que a gente está melhor posicionado agora para fazer alguma transação do que a gente estava no passado. A segunda pergunta que você fez, tentando lembrar aqui, era sobre... Me lembra aí que eu me perdi. Sobre o horizonte de tempo que você imagina, né? Porque, obviamente, você tem um compromisso de desembolso de caixa para o desenvolvimento de Atlanta, e aí eu não consigo conciliar muito como talvez participar de eventuais M&As, eventuais processos de aquisição durante esse processo. Ou se isso seria uma segunda etapa, quando a Atlanta estiver gerando caixa, e aí você consegue fazer um encontro de conta melhor. Não, exatamente o que eu comentei para você. Como a gente está a um ano da entrega do sistema definitivo de Atlanta, e qualquer transação que a gente fizer nos próximos meses, se fizer, né, vai levar um desembolso de caixa num horizonte aí a partir de um ano. Isso facilita a nossa vida. A gente pode utilizar a geração futura de Atlanta como, né, alavanca para fazer compromisso de M&A, coisa que era mais difícil de fazer no passado. Então, em termos de timing, acho que o timing agora é um timing bom, né? Além da gente estar com o time, a equipe de conselho reforçado, a gente está também se aproximando do momento em que a geração de caixa da companhia permite que a gente possa ser mais ambicioso. Tá claro. E aí a pergunta sobre Atlanta, não sei se é o Mastrangelo. Sobre as bombas que você fez a pergunta, né? Então, eu queria comentar o seguinte, né, antes de passar para o Mastrangelo. As tecnologias que a gente adotou são completamente distintas. Lá em 2018, quando entrou em produção o sistema antecipado, que na verdade é como se fosse um sistema piloto para testar a capacitação do campo, especialmente do reservatório, vou deixar que o Mastrangelo fale do reservatório, a gente ali, a Enalta naquela época, optou por um sistema de bombeio submarino de durabilidade restrita, porque era um teste. Você tem uma ideia, uma bomba dessas, que a gente usa no sistema atual de Atlanta, a bomba em si custa $1 milhão, $2 milhões, então a gente pode dar um número melhor que o meu. Mas são bombas que trabalham com só fluido, como ele falou, não são bombas com a robustez das bombas que a gente contratou para o sistema definitivo. Essas bombas do sistema definitivo são bombas multifásicas que trabalham com os 3 tipos de fluido: água, gás e petróleo. Elas têm track record excelente, né? Dezenas, mais de 80 bombas instaladas no mundo, tempo médio de operação acima de 10 anos, e o custo dessas bombas é da ordem de 70, 80 milhões de dólares. Então nós estamos trocando equipamento que custa, né, a bomba em si até $2 milhões por um que custa 70 milhões de dólares. Então, evidentemente, a gente vai estar trabalhando no sistema definitivo com um equipamento muito mais robusto do que o que a gente está usando hoje. E não foi por acaso, assim foi programado. A gente esperava que essas bombas operassem até 3 anos, e depois o sistema definitivo ia ser descontinuado e a Enalta ia trazer um sistema novo, né, para o campo. Acontece que entre a decisão de fazer o sistema antecipado lá atrás e a aprovação do sistema definitivo, é bom lembrar que aconteceram uma série de eventos.
O primeiro foi o default da OGX, que tinha 40% do campo de Atlanta. Então, um sócio com a participação relevante era 40% da OGX, 30% Enalta, 30% Barra Energia. Entrou em default. Então, esse default levou a uma arbitragem, que a Barra Energia abriu com a OGX lá no passado. Então, durante um certo período, esse campo, além de ter tido um parceiro em default, teve uma arbitragem sobre a propriedade da concessão. A Barra Energia tentou vender esse ativo no meio da pandemia e com arbitragem em curso, quer dizer, sem ter certeza da propriedade do ativo. Era querer muito, né, que fosse bem sucedido um desinvestimento de um ativo que estava em discussão num ambiente de pandemia com petróleo lá embaixo. A Enalta resolveu assumir essa participação da Barra e, a partir daí, a gente foi capaz de aprovar o sistema definitivo. Só que isso tardou e levou à expectativa de que a gente ia retirar o sistema antecipado do campo em 2023, agora, e ficar um período sem produção. Então, a gente, quando chegou, apostou por estender a vida do sistema antecipado para ter uma geração de caixa. O Pedro soltou alguns números aí que mostram a importância de ter a geração de caixa em Atlanta ao longo desse período, aí, 2023, 2024, até a entrada do sistema definitivo. Só que essa decisão de estender o sistema antecipado, ela veio associada a esses riscos operacionais que a gente sabia, estava consciente e continua consciente, que são existentes. Então, essas falhas que a gente enfrenta agora e vem enfrentando já há algum tempo, elas são reflexos dessa extensão da vida útil de um conjunto de equipamentos que foi programado para ter uma durabilidade menor. Então, é consciente, não é algo que nos surpreenda, embora não seja desejável. A gente também gostaria de estar com produção estável, infelizmente. Estamos passando por esse período. Agora, daí a decisão que nós tomamos de adotar um novo modelo de sistema de bombeio para o projeto que a gente está executando agora. E esse sistema é comprovadamente robusto. Inicialmente, a gente planejava utilizar essas bombas para 4 dos poços e deixar 2 poços com o sistema anterior, a gente fazendo manutenção regularmente. E no final do ano passado, a gente decidiu usar essas bombas em todos os 6 poços que a gente vai ter na primeira fase do sistema definitivo de Atlanta. Então, com isso, a gente está mudando completamente o patamar dos equipamentos que a gente está usando no sistema definitivo, né? O navio é um navio muito maior, muito mais moderno, adequado para o campo que está sendo adaptado agora, e as bombas são bombas de última geração. Então, com isso, a nossa confiabilidade vai ser muito maior. Acho que o Mastrange pode complementar um pouquinho aqui do que eu coloquei. Eu acho que, Luiz, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Décio cobriu bastante do que eu ia falar. Talvez eu possa contribuir um pouquinho mais sobre o porquê dessa bomba ser mais confiável. É difícil entrar no detalhe técnico, mas se você imaginar que você compra um equipamento rotativo, um carro, você tem que parar ele para fazer manutenção. Se não parar, você pode levar ele até o esgotamento. Então, ele é feito para ter intervalos de manutenção. O sistema antecipado foi feito para ter um período curto de intervalo de manutenção. O próprio FPSO não estava adaptado para as condições que iam, porque não se conhecia ainda a composição da água que começou a produzir junto com o óleo. Então, os materiais não estavam adequados. E para isso serviu o sistema antecipado, para conhecer o reservatório, tirar o risco do reservatório e ver o que precisa fazer no sistema definitivo para ter um sistema tailor-made, para produzir especificamente o campo para o que ele precisa. A identificação que esse reservatório de Atlanta precisa ter um sistema de escoamento, de pressurização no fundo do mar robusto, que tem um intervalo, foi feito logo no início. Tanto é que em 2021, no processo de
contratação do sistema, já previmos que precisaríamos partir para um sistema robusto, com um intervalo de manutenção muito longo e que possa dar tranquilidade, operar com confiabilidade, sem interrupções programadas ou não programadas para intervenção no sistema de bombeio. Aquele exemplo que eu dei de um carro tendo que parar, a diferença de tecnologia é gritante, é outro tipo de conceito. Além dele ser multifásico, é como se você ficasse dando manutenção em operação. Você não para dar manutenção. Ele tem um sistema em que na própria plataforma, no FPSO, você tem um sistema que como se estivesse trocando óleo constantemente, deixando ele sempre circulando de forma limpa. Isso aí não é um track record previsto, isso aí é passado, é o que está acontecendo hoje na indústria. A Petrobras tem bomba dessa operando há mais de 10 anos. Ela tem mais de 80 dessas instaladas no mundo. Então não é uma expectativa, isso aí é um track record real. Por isso, também se reflete no preço que está dentro do CAPEX aprovado lá originalmente no projeto. Então, não sei, Luiz, se deu para cobrir essa diferença de tecnologia que leva a essa robustez maior. Não, justo, super obrigado, super claro. Obrigado, Décio. Obrigado, Mastran. A próxima pergunta é da senhora Helena Kelme, da XP. Recebemos a pergunta por escrito. Então, vou ler, são duas perguntas. A primeira: em maio, a companhia realizou um adiantamento com a Shell. De que forma esse contrato foi ou irá ser amortizado e quais foram as condições envolvidas na transação? A segunda pergunta: quais são os updates sobre a manutenção nos equipamentos subsea após a paralisação da produção no início de julho? A volta ainda está prevista para setembro? Quanto de custo esse problema nas bombas gerou para a companhia? Bom, vou começar pela segunda, depois eu passo aí a questão do adiantamento para o Pedro. A gente já tocou nesse assunto, mas eu vou repetir aqui. A gente identificou problemas nos conectores elétricos das bombas, né, que foram substituídos. A gente espera voltar com a produção, com o primeiro dos postos agora, nas próximas semanas, é um pouco antes do previsto. E o impacto dessa paralisação, ele foi menor do que o esperado, em função da gente também estar parte desse período com aquela parada programada. A gente acabou sendo feliz nessa decisão de fazer a parada antecipar a parada programada que estava prevista para maio, e parte do período sem produção foi o período que teve coincidência com a paralisação do FPSO, do navio, para os reparos que estavam previstos. Então isso foi um fator aí que nos ajudou nesse período, porque a gente ficou parado com um navio quando a gente acabou sem querer ficando parado com os postos também. E eu passo para o Pedro aí a questão do adiantamento da Shell. Bom, Helena, obrigado pela pergunta. Eu acho que você tocou num ponto importante e que ajuda também a cobrir parte dos tópicos que a gente abrangeu aqui no Conference Call. Então, a Shell é uma parceira muito importante no projeto de Atlanta, especialmente no sistema antecipado de Atlanta. Ela tem sido responsável pelo contrato de off-taker, de comercialização do óleo exportado de Atlanta. Esse contrato ele passou por uma atualização no início do ano, onde os preços recebidos pela companhia começaram a refletir melhor a característica de qualidade do óleo, de ser um óleo de baixo enxofre, que tem uma colocação muito positiva no mercado internacional, especialmente asiático, e traduzindo a um prêmio de Brent, que a gente espera, inclusive, apresentar melhorias progressivas ao longo do tempo, dadas as condições mercadológicas. A gente negociou com a Shell um adiantamento, ele é uma parte prevista no contrato, e ele ocorreu de forma paralela com a contratação das proteções a flutuações de preço, que eu comentei num dos slides da apresentação,
num patamar onde o custo do pacote como um todo foi extremamente competitivo. A gente tem a previsão de amortizar esse valor junto às cargas previstas do segundo semestre, e é uma das alternativas eventuais de capacidade de financiamento da companhia dentro da jornada de entrega final do FPSO Atlanta. Então, acho que é um emblema importante e eu agradeço bastante aqui pela pergunta, mas demonstra aqui uma das alternativas possíveis para a companhia de trabalho ao longo do tempo, dentro da esfera da gente ter uma linha incremental aqui de reforço à liquidez da empresa para, enfim, eventuais riscos de cauda associados aí ao sistema piloto. Bom, espero que eu tenha atendido aí sua pergunta. Eu fico à disposição para qualquer follow-up. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Décio Oddone para que faça as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês, né, compartilhando com a gente esse momento aqui de discussão sobre os nossos resultados e espero vê-los novamente no próximo trimestre. Obrigado. A videoconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.